Olá, boa tarde. Meu nome é Beatriz, sou aluna da graduação em Biotecnologia e meu trabalho é sobre a produção de ficocianina por cultivo heterotrófico de Formidia autumnale em vinhaça de cana-de-açúcar. Os coautores do trabalho são também aluna da graduação em Biotecnologia, Thaís, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente, e o professor orientador Reinaldo, do Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia Rural. Nos últimos anos, há uma crescente demanda do público por produtos mais ecológicos e mais seguros, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. E com isso, alguns recursos biológicos vêm ganhando popularidade em diferentes âmbitos das nossas vidas. Uma dessas é a busca por corantes naturais. O mercado de corantes ele cresce a uma velocidade de 5 a 10% ao ano. E os corantes naturais eles podem ser obtidos através de plantas, de insetos e de micro-organismos. Eles são fontes mais renováveis e mais sustentáveis, com menor impacto ambiental. Eles também são utilizados desde a antiguidade para a coloração de materiais da indústria têxtil, da indústria alimentícia e da indústria de cosméticos. E os pigmentos naturais obtidos através de cultivos microbianos, eles apresentam vantagens em termos de produção quando são comparados com corantes naturais extraídos de vegetais ou de animais, já que nesses cultivos há uma rápida produção de biomassa microbiana e também há a possibilidade de se ter cultivos contínuos, que podem garantir uma elevada produtividade que viabiliza tecnicamente o processo. No cultivo de microalgas está baseado na variedade de aplicações que estes micro-organismos possuem, já que eles podem ser aplicados em diversas indústrias, como a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria cosmética. Eles também podem ser aplicados na produção de energia química e na extração de pigmentos celulares de interesse industrial. Além disso, eles têm sido utilizados em laboratórios clínicos e de pesquisa, devido às suas propriedades como marcadores de anticorpos e receptores. E os pigmentos naturais, eles exibem várias atividades biológicas benéficas, como propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Agem como os principais pigmentos coletores de luz em cianobactérias. São reunidas em partículas chamadas ficobilissomos, que são ligadas em arranjos regulares à superfície externa da membrana dos tilacoides. Os ficobilissomos consistem de aloficocianina central cercada por ficocianina nas periferias. A ficocianina é o principal constituinte, enquanto que a aloficocianina funciona como uma espécie de ponte entre os ficobilissomos e a lamela fotossintética. A ficocianina, encontrada apenas em cianobactérias, é uma proteína que confere um tom azulado às microalgas. Ela tem aproximadamente 20 kDa e consiste em duas subunidades, alfa e beta. Em solução, a ficocianina é encontrada em uma mistura complexa de monômeros, trímeros, hexâmeros e outros oligômeros e seu peso molecular varia entre 44 a 260 kDa. A pureza da ficocianina é avaliada através das absorbâncias, lidas nos comprimentos de onda de 620 nanômetros a 280 nanômetros. Se esse valor for menor ou igual a 0,7, é considerada de baixo grau de pureza e é utilizada na indústria de alimentos. Se o valor for de até 3,7, ela possui aplicações como reagente. Se o valor for maior do que 4, ela é utilizada como reagente analítico, devido ao alto grau de pureza. E o valor econômico da ficocianina no mercado varia de 3 a 25 dólares por miligrama para o pigmento bruto e para o pigmento purificado ela pode chegar até 1.500 dólares por miligrama. Outra vantagem do uso de microalgas para a produção de ficocianina é que diversas linhagens de cianobactérias apresentam um metabolismo flexível, sendo passíveis de crescimento mixotrófico e heterotrófico. Nesse sentido, a produção de ficocianina a partir de fontes orgânicas de carbono tem sido reportada, já que as microalgas possuem essa capacidade de remover matéria orgânica e nutrientes dos efluentes, dependendo das condições de cultivo, e incorporar eles à sua biomassa. Dentre as espécies que estão ganhando notoriedade em pesquisas está a Cyanobacteria formidium. Ela é uma cianobactéria filamentosa e os seus filamentos vão de 3 a 4 micrômetros de diâmetro, e ela não é ramificada. Ela também é reconhecida como uma espécie robusta, em razão da sua tolerância a certas condições, como elevadas concentrações de nutrientes e temperatura.
Ela é empregada no tratamento de efluentes contendo em sua constituição o fósforo e o nitrogênio, que podem ser utilizados como substratos para seu metabolismo para a produção de diversos bioprodutos. Produtor mundial de etanol de cana-de-açúcar. E, segundo a Conab, na safra de 2019-2020, foram produzidos 34 bilhões de litros de etanol. A vinhaça é a principal água residuária do processo de fabricação de etanol, e ela é gerada em grandes volumes durante o processamento industrial de cana-de-açúcar, obtendo-se em torno de 10 litros de vinhaça a cada 1 litro de etanol produzido. E a vinhaça ela possui um odor e uma coloração escura que são característicos. Ela também é um potencial poluente devido às suas altas concentrações de matéria orgânica e ao seu baixo pH. Devido a esses fatores, a vinhaça vem sendo empregada em alguns estudos no cultivo heterotrófico de microalgas. E esses estudos têm mostrado a eficiência na remoção dos nutrientes da vinhaça, assim como na obtenção de biomassa constituída de diversos bioprodutos, como a ficocianina. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o perfil de produção de ficocianina em cultivo heterotrófico da cianobactéria filamentosa Formiga autumnale e vinhaça de cana-de-açúcar. O inóculo da cianobactéria Formiga autumnale foi mantido e propagado em meio BG11, sendo este previamente esterilizado e com pH ajustado em 7,5. O cultivo foi conduzido em balões de 6 litros com aeração constante fotoperíodo de 12 horas até a concentração celular atingir aproximadamente 1 grama por litro, para posteriormente ser utilizado no experimento. A vinhaça foi coletada em uma usina sucroalcooleira da região de Araras e foi acondicionada em recipientes fechados e mantidos sob refrigeração a 4 graus Celsius, até a sua utilização. Para a utilização dela no experimento, a vinhaça foi descongelada e foi previamente centrifugada por 15 minutos a 2.500 RPM e esterilizada em autoclave a 121 graus por 20 minutos. O experimento foi monitorado por 48 horas em estufa, garantindo a temperatura de 35 graus Celsius. Ele foi conduzido em balão de cultivo, simulando condições de bioreator de mistura, com aeração forçada de 1 volume de ar por volume de meio por minuto. Foram utilizados 6 litros de vinhaça, com pH ajustado a 7,6 e a razão carbono-nitrogênio ajustada a 16. O balão foi envolvido em papel alumínio, evitando assim a incidência luminosa e garantindo o cultivo heterotrófico. A concentração de ficocianina foi calculada através da leitura em espectrofotômetro a 620 e 652 nanômetros. Foram realizadas amostragens assépticas de uma alíquota de 1 ml de cada amostra. E a equação utilizada para o cálculo da concentração de ficocianina foi a equação de Bennett e Bugorat. Os resultados indicam que o perfil de produção de ficocianina por Formiga autumnale em 48 horas foi de cinética de produção de ordem zero, ou seja, a produção de ficocianina foi praticamente constante. A taxa de produção de ficocianina foi de 0,47 mg por litro-hora. Quanto ao perfil de produtividade de ficocianina por Formiga autumnale em 48 horas, os resultados indicaram produtividade máxima de 0,6 mg por litro-hora em 8 e 32 horas de cultivo. Esses resultados eles sugerem que esse tipo de produção deve ser realizado em sistemas com baixo tempo de batelada. E além disso, sabe-se que os cultivos heterotróficos eles apresentam uma tendência maior de contaminação devido à disponibilidade de carbono orgânico, o que torna processos com tempo menor de batelada mais interessante. Portanto, os resultados obtidos no trabalho sugerem que há uma viabilidade técnica na produção de ficocianina pela cianobactéria Formiga autumnale, usando vinhaça de cana-de-açúcar como meio de cultivo. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Microbiologia Aplicada e Controle do Centro de Ciências Agrárias da UFSCar por todo o apoio e suporte para a realização deste trabalho, e também gostaria de agradecer à CAPES e à CNPq pelas bolsas cedidas para a realização das pesquisas. Essas foram algumas das referências utilizadas para a montagem dessa apresentação.
Gostaria de agradecer a todos pela atenção e gostaria também de agradecer à organização do evento pela oportunidade de apresentar esse trabalho.